Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Eu queria que você aplaudisse o Senhor. Aleluia. Aplaudisse o Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando, que estão olhando, né? Visualizando, talvez dentro de casa, ali no sofá, talvez em algum canto da casa. E às vezes tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo mais para frente. Muitas famílias, obrigado à equipe de louvor aí, Deus te abençoe. Sandrinha, pastora Shirley, pastor Carlos, Karina, Samu. Muitas pessoas estão lá, sentadas, ouvindo, vendo, e muitas delas sozinhas, né? Muitas delas, às vezes, sem ninguém por perto, às vezes já não tem força para uma reação. O que elas podem fazer é ouvir, o que elas podem fazer é acompanhar, e mesmo assim, Deus, Ele pode derramar na vida dela um grande milagre, né? E estamos aqui nesse domingo abençoador, o último domingo do mês de fevereiro, né? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos passando o segundo mês. Eu creio que estamos no caminho certo. Amém, igreja? Estamos caminhando certo, e Deus é bom conosco, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia, um recado que Deus colocou no meu coração. Hoje, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Ixi, caiu aqui, dá licença. Você sabe que eu gosto de pesquisar mesmo, eu gosto de estudar a palavra de Deus, eu gosto de trazer tópicos e discutir algumas coisas, e eu caí num assunto que eu já li alguma coisa próxima disso, eu já li alguma coisa sobre lá em Reis, onde menciona o profeta Elias. Então eu comecei a buscar, a me enraizar naquele assunto, e eu falei, puxa vida, aquela impressão que a gente tem, aquela impressão que as pessoas passam, sabe, aquela sensação aparentemente de que nós estamos sozinhos, aquela sensação de abandono, aquela sensação de esquecimento da parte de Deus. A gente sente isso, e a gente percebe algumas coisas, e realmente você cai na real, assim, de uma sensação de abandono da parte de Deus. E essa sensação, irmãos, veio à minha mente que muitos dentro da igreja já passaram, ou ainda estão passando. Parece que está tudo bem, porque quando você vem à igreja, você senta nessa cadeira, e você participa do louvor, você cumprimenta 1, 2, 3, muitos outros. Obrigado, pastor Diego. Você cumprimenta muitos outros. Então essa sensação de abandono, ela passa a ser remediada. Sim ou não? Estamos na igreja, estamos no meio do povo, então essa sensação parece que é aliviada. Mas e quando você vai embora? Ou quando o seu marido vai trabalhar? Você leva as crianças na escola e fica só a mãe em casa, sozinha. Ou até mesmo o homem que vai trabalhar, ele vai sozinho, de repente trabalha numa área onde ele fica muito sozinho. Então começa a vir um monte de ideias, um monte de coisas sobre a cabeça dele, e às vezes até pessoas que trabalham no volante. Hoje tem muitos Ubers, né? Quem que trabalha de Uber aqui? Oi? O Djalma, em março, tá? Em março.
Se prepara. Então, as pessoas que trabalham até mesmo no volante do carro, elas se sentem pessoas assim, muitas vezes sozinhas, porque começa a vir coisas. Não está acontecendo. Meu Deus, não está acontecendo. E não está acontecendo de novo, e não está acontecendo de novo, e começa a vir aquele monte de luta, né, pastor Edson? Uma luta após a outra, você fala, meu Deus, eu realmente estou perdido. Aí você vem aquelas outras opções, o diabo pega esse pensamento e começa a usar esse pensamento contra você mesmo. Aí vem aquela sensação, ela começa a ser mais forte, sensação de abandonados por Deus. E nós estamos na igreja, louvado seja o Senhor pela tua vida, porque nós estamos aqui justamente para lembrar você que Deus, Ele já plantou uma promessa na tua vida, acabou. Deus já plantou, Deus já semeou na tua vida uma promessa, ela já foi plantada, meu irmão. Então nós estamos aqui justamente para isso. A promessa está de pé, porque Deus é um Deus grande, e por favor, não pare. Não pare agora, que está muito perto. Aleluia. Não entregue agora, não jogue a toalha. Aquela expressão, né? Espera. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, preste atenção, nada e ninguém pode impedir. Nada. Ninguém tem força para mudar o que Deus preparou para você. Ninguém. Porque Deus, Ele te esconde. Ele te coloca na prateleira, a impressão que dá que realmente estamos abandonados. A impressão que dá que realmente estamos esquecidos, porque nada está acontecendo. O próprio Deus nos esqueceu, e não é verdade. Não é verdade. Então vem aquela indignação, puxa vida, era minha vez, puxa vida, poderia ter sido eu já estou esperando já um tempo, o momento era meu. Aí vem essa sensação. Você se preparou para aquilo. Você se preparou. Você está esperando aquilo. Mas ainda não aconteceu. Mas ainda não aconteceu. Veja, 1 Samuel capítulo 16, por favor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com azeite e vá a Belém. E eu enviarei a Jessé, a casa de Jessé, e escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Nós estamos falando aqui da história de Davi. E como eu disse na escola bíblica, pastor Carlos, pastor Diego, eu em 2 meses à frente da igreja, estou aqui, vou para 29 anos, mas à frente da igreja estou só 2 meses. E eu aprendi uma coisa, e já apliquei, e já estou olhando e observando que é verdade. Nós, como estamos à frente, eu principalmente, uma coisa que eu aprendi em pouco tempo, é parar de ficar colocando a mão na vida de alguém que Deus já retirou a mão dele. É colocar a mão na vida de alguém que Deus já rejeitou.
Ele já teve a escolha dele. Então existem pessoas que, por um tempo, sendo orientadas, protegidas pela igreja, protegidas por Deus, chega um momento que elas precisam começar a andar com as suas próprias pernas. Ela precisa andar com as suas próprias pernas. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque está cheio de pessoas sendo usadas por Deus, mas elas não estão aprovadas por Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. E Saul era uma das pessoas, um dos personagens da palavra de Deus, que estava vivendo isso. Mas o texto, continuando lendo, ele nos leva a um assunto aonde que me chamou a atenção, muito atenção. Na seleção feita por Samuel, dirigida pelo Senhor, para nomear um rei para Israel, Samuel, ele não fica conhecendo o último filho de Jessé, que era Davi. Ele observa todos, ele fala com todos, mas ele não fica conhecendo o último, que é o caçula. Samuel conhece todos, menos Davi. E o próprio pai havia esquecido ele no campo, a quilômetros de distância. Davi ficou lá no pasto. Versículo 10 e 11, Samuel pergunta para Jessé: puxa vida, mas você não tem mais um filho? Ele fala: sim, tenho. Mas aonde? Jessé disse: tenho, é o caçula. Aonde ele está? Está lá no pasto. Está lá no pasto. Mas Samuel fala para toda a família: ninguém inicia o sacrifício, ninguém inicia a reunião enquanto ele não chegar. Tem coisas na tua vida que Deus te deu e está protegida por Ele. Ninguém vai pôr a mão, meu irmão. Ninguém. Davi está no campo cuidando das ovelhas do pai. Eu já disse algumas vezes na igreja, vou falar de novo. Deus, ele é um Deus especialista em escolher pessoas excluídas. E eu falo muito isso. Vocês vão ouvir mais. O menor daqui pode ser muito maior. O pequenininho aqui acha que não pode, que não dá, que não tem, que não vai. Você pode ser o escolhido de Deus. Você pode estar no meu lugar pregando. Não tenho medo nenhum de falar. Não tenho preconceito nenhum. E a gente acha que é alguma coisa. Tem coisas, irmãos, que Deus tem em segredo que a gente nem imagina. Preste muita atenção quando alguma coisa estiver acontecendo com você. Você que vem à igreja, você que tem uma vida com Deus. Às vezes se acha abandonado, esquecido, porque ainda não aconteceu nada na tua vida. E começa a acontecer umas coisas, umas rejeição, começa a acontecer, sabe, umas injustiças. Começa a acontecer umas desfeitas, principalmente dentro de casa, principalmente com a família. Uma exclusão silenciosa. A pessoa começa a te evitar. As pessoas começam a te evitar. É realmente aquela sensação de abandono. A gente está maduro, a gente está bem com Deus, mas o nosso coração, irmãos, ele é de carne. Às vezes alguém aqui dentro começa a fazer pouco caso de mim. Irmãos, eu sou chorão. A gente fica um pouco machucado, sim. Aquela coisa silenciosa. E nós temos que se apegar no Senhor. Porque os planos dele já existem para nós. É Deus que aprova, é Deus que reprova, é Deus que rejeita. É Deus que enriquece, é Deus que empobrece.
É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. E se a gente tem essa consciência, a gente está passando assim, uma dor no coração, sim, sentido abandonado, sim. Somos temperamentos puros. Nós somos pessoas sentimentais, temos assim uma moleza. Né? Os homens é mais forte que as mulheres, mas as mulheres é mais fraca. A Geralda já começou a rir, meu Deus. Então as pessoas começam a ficar assim, realmente ela pega aquilo e começa a ficar excluída. Começa a ficar longe. Começa a aceitar aquilo. E Deus, presta atenção, Deus, Ele não tem um padrão definido, um padrão estabelecido para te achar. Não tem. Você pode estar em qualquer lugar, meu irmão. Você pode estar em qualquer lugar. Deus te acha. Deus te acha. Deus vai te procurar até achar. E Ele vai te achar. Meu querido, você pode estar lascado, sem dinheiro. Você pode estar vivendo, sabe, no fundo do poço. Você pode estar vivendo um momento mais difícil da sua vida. Escondido, desempregado. Talvez dentro da sua casa as coisas não estão indo bem. Aí você fica chateado. Vem aquela indignação. Por que só comigo que acontece isso? Novamente você se preparou para aquilo não acontecesse, mas está acontecendo. Mas não foi dessa vez. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, como eu disse, as coisas ruins estão acontecendo lá fora. As coisas complicadas e complexas estão acontecendo lá fora. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, irmão do céu. Eu peço a Deus que eu não me depare com uma situação dessa. Violência contra a criança. Perto de mim, em qualquer lugar. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu tenho medo disso. Maltratar uma criança, alguma coisa assim complicada, eu peço a Deus que eu não compare com isso. E às vezes até a gente se trata com isso, porque eu não sei. As coisas ruins estão acontecendo lá fora. As injustiças, tudo. Elas podem acontecer, vão acontecer, vão. Mas elas vão ter efeito na sua vida se você deixar elas entrar dentro de você. Essa sensação de abandono, essa sensação de esquecimento, é só aparentemente. Deus está cuidando de você em nome de Jesus. Isso não pode entrar no nosso coração dizendo que Deus virou as costas para nós. Não. As coisas vão ficar piores, estão piores sim. Mas elas só vão te prejudicar mesmo se você deixar entrar na tua vida. Porque nós não sabemos o que Deus está fazendo. Nós só sabemos pela fé. E pela fé, Deus está construindo alguma coisa dentro de você que você ainda não sabe. Jesus. Você está lá esquecido, abandonado. Deus está aqui. Deus está só esperando. Puxa vida. Se nós pudéssemos ter uma visão de raio-x para ver o que Deus está fazendo. Ele está só realmente nos guardando para o melhor momento. Melhor momento. Versículo 13. Samuel pega o óleo, Samuel pega o azeite. Davi chega
Deus confirma. Aí unge Davi na frente dos irmãos de toda a família. Você que se sente assim, por favor, abra bem os ouvidos. Você que tem essa sensação que ainda nada está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus, Deus está preparando o melhor momento, para quando acontecer, toda a tua família vai ver. Toda a tua família vai ser testemunha de que Deus vai fazer na tua vida. Meu irmão, há mais ou menos 25 anos atrás, já era para mim estar à frente como pastor auxiliar. 25 anos atrás. Não sei se o Edson vai lembrar, mas ocorreu um assunto, vamos trazer o Júnior para auxiliar, para ajudar. Algumas pessoas faz assim, cortaram, e se prorrogou um pouco mais. Meu irmão, eu já tinha sido escolhido por Deus. Aleluia. E a palavra diz que depois que Davi foi ungido, ele teve a unção sobre a cabeça dele. O texto diz, que eu anotei aqui para ser mais rápido, o Espírito do Senhor dominou Davi. Tomou ele por inteiro. Davi. E daquele dia em diante, a unção ficou com Davi. Aleluia. Samuel volta para Ramá, que é a sua cidade de origem. Já fez o que Deus pediu para fazer. E Davi? Davi volta para o campo. Davi volta a fazer aquilo que ele sempre fez. Sempre fez. Não se sabe o tempo que se passou aqui para frente, não sabemos. Os planos de ser rei de Israel ficaram aparentemente esquecidos no tempo. Mas ele continuou fazendo aquilo que era para fazer. Mas preste atenção, igreja, a unção continuou sobre Davi. A unção, meu irmão, está sobre a tua vida. Ela não saiu. Não saiu. Davi continuou com a unção. As coisas, irmãos, podem não estar acontecendo na sua vida, mas a unção do Senhor está sobre você. Então, em muitos casos, por demorar um pouco tempo, em alguns casos, acontece da pessoa esquecer desta unção na vida dela. Ela esquece a unção que Deus colocou na vida dela. Aí, ela começa, sabe fazer o quê? Se organizar. Ela começa, sabe, a organizar os seus próprios planos. Deus não fez, eu vou preparar a minha parte. Deus não fez a parte dele, mas eu vou fazer a minha. Então a pessoa começa a se tornar, querer ser melhor do que Deus. Aí ela esquece disso, da unção, e começa a se preparar, e não começa a se preparar para os planos de Deus. Teimosa, desobediente. É para isso que os profetas foram criados lá no Antigo Testamento. É para bater na cabeça do irmão assim. Não esquece a unção. Não esquece. Sabe croque? Eu recebia do meu pai uns croque. Você já recebeu croque? Quem que recebeu croque aqui? Nossa, a igreja inteira, meu Deus. Para, menino. Para, menino.
você não faz mais. Os jovens não sabem o que é isso. Fui criado debaixo de croque. Então, por essa razão, nós adiamos ainda mais as promessas de Deus para as nossas vidas. Não pode esquecer da unção, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é o momento desse abandono, entre aspas, de esquecimento. Nós não entendemos esse momento, irmãos. Nós não entendemos o que Deus nos quer. Achamos que Deus nos quer do jeito que nós somos, e não é verdade. Deus te quer do jeito que Ele vai te deixar, em nome de Jesus. Então esse abandono que a gente acha que está longe, não, irmãos, é Deus preparando a tua vida, é Deus preparando, te abastecendo, fazendo uns ajustes. Quem conhece o pastor Eliel Lima? Conhece? Quem conhece o pastor Eliel Lima? Lá do Rio de Janeiro. Escute. A igreja com mais de 5.000 pessoas fala, escute, dá até eco. Então, irmãos, cheio de fé, exercendo misericórdia. E temos pessoas aqui, eu creio que temos pessoas aqui marcadas por Deus. Marcadas um Deus com uma unção. Em algum dia da vida dela, ela já teve essa sensação. Mas já passou muito tempo, pastor Júnior, eu não sei mais o que. Não importa. Não importa. As oportunidades, elas vão surgir na tua vida. Se prepare para os planos de Deus na tua vida. As oportunidades vão aparecer. Você já está marcado por Deus, meu irmão. Meu Deus. Você já está marcado. Escute, igreja. Escute. Por favor, sejam ouvidos agora. Existem promessas da parte de Deus, para mim e para você, que elas vão ser só reveladas de forma progressiva. Ela vai vir aos poucos. Isaías 28:13 fala para a gente ter fé, de regra em regra, de um pouco aqui, um pouco ali. Tem uma outra versão que fala que o Senhor vai nos ensinar o beabá das promessas. O beabá, o que é? É o básico. Vai vir aos pouquinhos. Vai vir aos pouquinhos. Então, o tempo de espera, aguardando aquela promessa lá de trás, é um tempo que Deus está te preparando, do jeito que Ele precisa que você seja. É um tempo, não é esquecimento. Esse tempo que você está achando que é de abandono de Deus, Deus está fazendo o quê? Está eliminando a sua impulsividade, está eliminando a sua teimosia. Deus está te purificando, irmãos. Deus está trocando esse coração duro e está colocando o outro mais mole. É um tempo de preparo. É Deus ali cuidando de você. Está tirando do teu coração a amargura, porque você falou, era para ser eu, colocou outro. Ou seja, a bênção era para mim, aquele emprego era para mim, aquela vaga da faculdade era para mim, mas não deu. Aí você fica com o coração cheio de mágoa. Deus está tratando dessa mágoa. Deus está cuidando. É o tempo de espera, não é tempo de abandono, irmãos. Fala para o irmão assim, não é tempo de abandono. Agora fala para ele, é tempo de preparo. Aleluia. Cada personagem bíblico de alguma maneira experimentou o alto custo de aguardar, de esperar, para depois viver uma promessa. José do Egito,
Jó por um tempo, muita dor, sofrimento, enfermidade. Abraão, limitado, 75 anos, reclamando das coisas, caminhando sozinho, foi viver Isaac com 99 anos de vida. E Davi, adolescente, ungido rei para o reino, foi lá receber a coroa entre 15 e 20 anos depois. 15 ou 20 anos depois. E nós, irmãos, queremos muito viver as promessas, mas elas não dependem de nós, dependem do Senhor. E esse tempo, que nós chamamos de espera, nós chamamos de abandono. O perigoso é que pode acontecer duas coisas na tua vida. Tem pessoas aqui esperando uma promessa, e Deus está ajustando, irmãos, em nome de Jesus, porque você poderia tomar outro rumo semana que vem. Talvez você poderia tomar uma decisão muito triste e perder a tua salvação. Você que está nessa classe de espera, eu estou na classe de espera. Tem coisas que ainda não aconteceu na minha vida, certo, Edson? A gente conversa muito, Marcão. Eu estou no tempo de se espera. E é muito perigoso. Porque pode acontecer só duas coisas. A primeira é você dar uma grande abertura para o diabo. Você pode dar uma abertura muito grande para o diabo entrar na tua vida e ele fazer uma destruição total e você não tiver como mais voltar. A outra, esse tempo de abandono, Tiago, que pode acontecer na tua vida. Essa primeira é uma abertura demoníaca que pode destruir a tua salvação, destruir o teu casamento, destruir a tua vida com Deus, destruir os teus relacionamentos. A outra coisa, sabe o que pode acontecer com você? Sim. Sabe o que pode acontecer com você? Uma dependência absoluta do Espírito Santo. Uma dependência, vamos colocar aqui, invejável. Nada te abala mais, porque você tem uma unção e você tem o Espírito Santo com você. Uma dependência absoluta. Acontecendo ou não acontecendo, você está com Deus, estou com o Senhor. Está me entendendo, irmãos? Porque você sabe que a oportunidade vai aparecer. O teu melhor amigo é o Espírito Santo. As promessas demandam espera. Não se sabe o tempo exato que houve a primeira oportunidade, mas logo em seguida temos lá a história. Saul atormentado, a palavra diz dia sim, dia não. Atormentado por um espírito, um demônio. Ele ficava destruído, até que um soldado apareceu. Eu falei, eu conheço uma pessoa chamada Jessé, aleluia. Eu conheço, ele é pai de um rapazinho que chama Davi, aleluia. Meu irmão, Saul falou, vai buscar esse rapaz. Logo em seguida, nós vemos aqui a direção que Davi recebe. Põe lá uns queijos, um leite, uns pão na mula e vai levar para os seus irmãos lá. Saul quer falar com você, vai lá dar uma olhada. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E a gente não sabe também a distância, né? Do vale. Mas Davi foi. E Davi, unção no coração dele. Mas ele foi. Ele foi lá, chegou lá, aconteceu tudo que nós sabemos. Meu irmão, essa sua espera não é abandono. Não é abandono. O que Deus, Ele te prometeu, não é esquecimento, não é abandono. Você que está vivendo esse tempo, irmãos, estou aqui para dizer para a tua vida que nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle, meu irmão. Está esperando a bênção? Tranquilize-se, porque nada está fora do controle. Lá em Tiago 1,4, tenha, porém, paciência a obra de Deus, para que sejais perfeitos,
completos, sem faltar coisa alguma. Continue aguardando. Cuidado para fazer que nem fez lá com Agar. Cuidado para você criar um Ismael na vida. Pôr os pés pelas mãos. Cuidado. Só vai te arrumar problema. E quando nós estamos nesse tempo, irmãos, de abandono, esse sentimento, essa sensação, que nós somos seres humanos, pensamos sim, temos que aguardar, temos que esperar. Porque o inimigo, ele detesta, ele morre de medo. Se você descobrir e praticar a arte da espera, ele morre de medo. Ele fala, esse eu vou abandonar, eu vou para o outro. Porque esse está muito firme. O Diego está muito firme. Eu desisti. Um diabo fala para o outro. Não vou ficar no pé do Carlão, não. Não vou ficar no pé do Edicim, não. Não vou ficar no pé dos jovens, não. Está muito firme. Vou atrás de outro que está mais mole, está mais flexível. Vou atrás daquele que quase não vai na escola bíblica. Eu vou atrás daquele que de vez em quando vem na igreja. Esse é fácil, esse está fácil. Esse está fácil. Então ali, irmãos, só após algum tempo, Saul começa a ser atormentado, e até o momento lá vem um soldado que conhecia Jessé, era pai de Davi, e Davi lá no campo, tranquilo. Você não precisa provar, você não precisa correr, se desesperar, provar nada para ninguém. Diga graças a Deus. Porque as oportunidades é de Deus para você, que eu vou te falar agora. As oportunidades, elas vão aparecer na tua vida. Não precisa provar nada para ninguém. Porque as oportunidades da parte de Deus, ela vai vir personalizada com o teu nome. E se você estiver duvidando, ela vem junto com o teu CPF e teu RG. Com Deus não se brinca, Clodoaldo. Você que se acha abandonado, perdido, as oportunidades vão aparecer e você vai saber. Talvez as oportunidades não vai ser tão fácil quanto a de Davi, para derrubar o gigante, que para ele foi fácil. Mas talvez não seja tão fácil para você, mas é a oportunidade de Deus para a tua vida. E elas vêm personalizadas, elas vêm com o seu nome, meu irmão. Aleluia, puxa vida. Eu dava um pulo. Elas vêm com o seu nome. Espírito Santo, ela vem com um nome nosso. O Espírito Santo, ele te vem trazer de bandeja o que Deus prometeu, porque elas vêm lá de cima, elas vêm do céu para a tua vida. Puxa vida, elas vêm personalizadas com o seu nome. As promessas não são jogadas assim, ao vento. Quem quer? Não. As promessas têm o seu nome. Personalizadas. Em nome de Jesus. Não duvide. E ela vem com o seu CPF junto. Só estou brincando. De tão detalhado que é o Espírito Santo. Vocês me perdoam o horário. Meu Deus. Me perdoa o horário. Porque tem pessoas aqui dependendo dessa palavra. Sim ou não?
Tem pessoas dependendo desta palavra para que a vida dele continue amanhã. Meu Deus, você não pode abandonar a sua unção por causa daquilo que você está ouvindo por aí. Coisas que estão correndo por aí. Não dê ouvidos, em nome de Jesus. Não dê ouvidos só porque a tua realidade não conduz com a promessa que Deus tem para a tua vida. Só porque você não tem condição nenhuma e a promessa que Deus tem para você é coisa grande e a sua realidade não combina com ela. Não dê ouvidos. Em nome de Jesus. Davi foi chamado pelo pai para levar ali os lanches. Já estou terminando. De frente para a batalha. E essa oportunidade, irmãos, ela pode não ser muito fácil. Ela pode ser difícil. Pedir para o louvor subir. Ela pode ser diferente. Pastor Diego, não interessa. Você tem a unção. Meninas, não interessa. Vocês têm a unção. Não interessa. Davi vence Golias, se destaca na história. Sabemos de tudo. Você só tem que esperar e confiar no Senhor. Fica de olhos bem abertos. Alguém pode chegar e te chamar pelo nome. Fica com os olhos e com o ouvido aberto. Elas vão aparecer. Fala para o irmão, elas vão aparecer. E você vai viver a sua promessa em nome de Jesus. Todos da sua casa, todos os seus amigos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu encerrei. O que Deus tem para você já está lacrado em nome de Jesus. O louvor vai